Om Shanti, meu nome é Julia de Souza, sou terapeuta de radiestesia e facilitadora de meditação Raja Yoga. Nessa oportunidade eu queria compartilhar com vocês que a gente vai começar uma jornada. Isso significa essa jornada de trabalhar os 8 poderes da alma. Se diz que a alma tem 8 poderes, então agora eu vou dar uma pequena introdução para vocês poderem fazer a sequência depois. O primeiro poder que a gente fala é o poder de aceitar. O que significa isso? Que a gente sabe o que está acontecendo ao nosso redor, qualquer situação sempre é para o nosso melhor, que é diferente de a gente se resignar. Quando a gente se resigna, a gente aceita aquela situação sofrendo, então em algum momento a gente vai repetir aquela situação. Num outro momento temos o poder de retrair-se, que é olhar para dentro através da introspecção, através da meditação, um processo de autoconhecimento profundo, de conexão com a nossa consciência. O outro poder vem a ser o poder do discernimento. Esse poder do discernimento é a conexão com a nossa fonte divina de sabedoria e que a gente consegue sentir, saber, perceber que situação, que decisão é a melhor a ser tomada em alguma situação em específica. Ou como devemos agir perante alguma situação em específica. O outro é o poder de decidir. Uma vez que a gente sabe qual que é o caminho, precisamos dar coragem para seguir adiante, para seguir em frente. O outro é o poder de tolerar. Né? Precisamos ter tudo em equilíbrio. Então, assim, precisamos enfrentar, mas também precisamos tolerar essas dificuldades, precisamos tolerar as situações, precisamos tolerar as pessoas, porque a gente, no lugar delas, agiria exatamente igual. Por outra parte, temos aí o outro poder que é do cooperar, que não quer dizer só de saber ajudar, mas também saber receber ajuda. O outro poder é o poder de desprender-se, o poder do desapego. Quando a gente chega nessa jornada de poder deixar atrás não só aquilo que teve um impacto positivo, porque na verdade assim, são todas experiências neutras, né? Sempre repito isso. São todas experiências neutras que o ego vai catalogar como positivas ou negativas. Então, a capacidade de poder deixar atrás tanto aquelas situações que te impactaram de forma positiva ou negativa, quer dizer, não querer ficar vivenciando aquilo novamente, ou por que eu estou vivenciando isso, ou por que eu vivenciei isso, ou por que eu não posso continuar nesse ciclo. Então, ter a capacidade de saber que tudo é momentâneo, tudo é temporal. E justamente é esse trabalho, com esses poderes interiores, que a gente vai começar. Hoje eu vou começar com o poder do enfrentar. Como que a gente pode enfrentar os nossos medos? Se a gente não consegue enfrentar os nossos medos, é impossível a gente poder conectar com a nossa capacidade de amar. E quando a gente não consegue realmente ter esse amor incondicional, a gente não tem essa capacidade de poder nos enfrentar para a vida, enfrentar as pessoas, enfrentar as situações. Então, é importante estar consciente que existem só 2 tipos de vibrações. Ou é o do amor incondicional, ou é aquela do medo. Normalmente, todas aquelas emoções de frequência vibracional densa vão derivar a partir do medo. E todas aquelas emoções a partir de uma frequência vibracional elevada vão derivar a partir do amor incondicional. Então, é um constante trabalho que você pode fazer no seu dia a dia, de você se monitorar, de você perceber em que frequência que você está vibrando. Muitas pessoas me dizem, é que é muito difícil, Julia, como que eu vou conseguir perceber, como que eu vou conseguir saber a cada momento o que estou sentindo, como que eu vou monitorar, por exemplo, o fluxo dos meus pensamentos. Então, para poder monitorar o fluxo dos pensamentos, precisamos controlar o fluxo dos nossos sentimentos. Então, cada vez que você esteja vibrando no medo, você vai estar com tipos de pensamento negativos. Seja de que você não vai conseguir, de que você não é possível conseguir lidar com aquela situação, que você não está sendo querido ou amado por aquelas pessoas ao seu redor. Então, veja que são todos medo de ficar só, medo de não dar conta daquela situação, medo de não se sentir capaz,
medo de não ser um bom pai, uma boa mãe, de não ser um bom profissional, medo de não cumprir as expectativas do outro. Então, é um constante trabalho. Se você ver a raiz do desafio que a gente tem no nosso dia a dia, é trabalhar contra os medos. Então, o que é importante quando a gente trabalha os medos? A gente poder identificar eles. Se a gente não sabe quais são, é difícil poder enfrentar eles. Quando você identifica, você vai desmistificando aquele medo. Porque você vai vendo que, na verdade, ele está cheio de camadas que você ou seu ego, na verdade, foi criando ao longo da sua vida. Isto através de experiências na infância, através de experiências ao longo da sua vida. E isso vai gerando, vai construindo aquele monstro que eu falo ali, aquele monstro interior que a gente vai gerando. Por quê? Os medos são todos ilusões. São todos ilusórios, não existem na realidade. E esses são os que vão começar a colocar limites. Limites para poder sonhar, limites para a gente poder transcender alguma situação, algum desafio. Então, somos nós mesmos que colocamos esses parâmetros, esses impedimentos que nos, digamos, vão gerar essas espécies de âncoras na nossa vida que vão nos impedir justamente de continuar esse processo de evolução consciencial e espiritual. Então, o que você precisa fazer? Identificar eles. O segundo passo é começar a desmistificar, perceber de onde que foi se gerando. Então, essa situação ou esse medo tem a ver com que situações da minha vida. Essas vão ser as camadas de cebola que vão estar envolvendo aquele medo, até a gente poder chegar na raiz dele. E essa raiz, muitas vezes, sim, vai ter a ver com situações que a gente experienciou nessa vida, e outras vezes, logicamente, vai ter a ver com situações de vidas passadas ou mesmo herdadas a nível transgeneracional. Então, se você tem o conhecimento necessário, pode procurar alguma terapia ou alguma ajuda alternativa para perceber isto. Mas para chegar até aquele ponto, você já pode ir trabalhando nessas outras camadas que são essenciais para você ir fazendo esse processo de autoconhecimento. Então, quando você vai desmistificando aquele medo, ele vai perdendo força na sua vida. E você vai percebendo que você é capaz. E porque você é forte o suficiente para poder lidar com aquela situação, para poder enfrentar aquela pessoa ou aquela situação em determinado momento. Se você está passando por determinada situação, é porque você tem a capacidade para poder enfrentar isto, as ferramentas e o conhecimento. E esse conhecimento está no momento de virar sabedoria. Então é uma oportunidade única para você colocar em prática tudo que você foi acumulando ao longo da sua vida até o dia de hoje. Então, observar cada situação desafiadora que lhe coloca assim nessa sensação de eu não vou conseguir, eu não posso. Né? Sempre é aquela palavra, eu não posso. Então, trocar por eu posso, eu sou o suficiente e eu sou capaz. Porque, de fato, você tem a capacidade, tem essas ferramentas para poder transcender essa situação. Então, que é importante você dar um passo para trás, conseguir observar aquela situação desde um panorama mais amplo e conseguir enxergar aonde que está essa capacidade, aonde que está aquele conhecimento que você já guardou, que você já armazenou em algum momento da sua vida e que você pode utilizar naquela hora, mas que quando a gente é tomado pelo medo, pela ansiedade e justamente pelo ego, a gente não consegue enxergar essas nossas capacidades ou não consegue enxergar que a gente já tem esse conhecimento, essas ferramentas para a gente poder enfrentar aquela situação. Então, sempre que você se encontrar numa situação, num dilema, numa situação que está exigindo de você, que você transcenda justamente essa fase da sua zona de conforto ou de poder transcender aquela fase do desconhecido, é o momento de você conectar com a sua sabedoria interior. Algumas pessoas, por exemplo, estavam falando nesses dias que tem medo de começar de zero. Nossa, isso gera um medo terrível, porque é justamente o medo do desconhecido. O que pode acontecer depois desse câmbio, dessa mudança que eu fazer na minha vida? Só coisas boas, porque o universo só tem um leque de possibilidades infinitas para você, enquanto você seguir o seu coração, enquanto você seguir a sua intuição, literalmente não tem como essa situação dar errado.
Então, cada vez que você vai tomar uma decisão para resolver alguma situação, você primeiro sinta aquele caminho, aquela resolução que você tomaria. Se isso começa a lhe deixar tranquilo, começa a deixar uma sensação de expansão no coração, no seu chakra cardíaco, então é por ali exatamente o caminho. Se, entretanto, você sente uma apreensão no plexo solar ou na altura do umbigo, que a gente vai falar, então está sendo tomado pelo medo e é algo que vai em contraposição com aquilo que tem a ver com o caminho que a sua alma escolheu antes de vir para a Terra. Porque a gente é que escolhe as experiências e as situações que a gente vai vivenciar e, claro, a gente pode decidir não fazer daquela forma, fazer de uma forma diferente. Podemos tomar aquele atalho ou tomar o caminho mais longo. Mas para qualquer decisão, sempre é importante que você consiga seguir a sua intuição, a sua voz interior. Você pode receber opiniões do entorno, mas principalmente é que você tem que seguir a sua voz interior para tomar qualquer determinação na sua vida. E dessa forma que você vai ter a confiança em si mesmo necessária para poder enfrentar esse medo. Porque muitas vezes você está seguindo um roteiro que outra pessoa fez. Seja na sua família, seja alguma amizade. E, portanto, você sente que talvez isso pode dar certo ou pode não dar certo. Em câmbio, se você vai e faz algo que está nascendo dentro de você, que surge aquela determinação interior, então, em conexão com a fonte de amor incondicional, você fica fortalecido. E você sabe que aquilo é que você tem que vivenciar. Por mais que no final deixe errado, porque não vai dar errado. É aquilo que você precisa e aquilo que a sua alma precisa naquele momento. Então, assim, é importante que você faça durante essa semana esse exercício de você verificar que situações lhe colocaram desse momento, nesse estadio, digamos assim, do medo, que normalmente vai lhe paralisar, vai lhe colocar numa situação de estagnação ou vai começar a lhe gerar sofrimento constante. Quantas vezes por medo à mudança a gente se obriga a ficar nessa área desconfortável, nessa zona desconfortável, nesse relacionamento que a gente não deseja mais, nesse trabalho que a gente não está mais se sentindo feliz, não está se sentindo preenchido, não está se sentindo pleno. Quantas vezes que a gente se auto-obriga a ficar em situações que não te deixam confortável pelo medo a que os outros vão dizer, como que os outros vão reagir, o medo do desconhecido, ou como inclusive você mesmo vai conseguir lidar com essa fase. Então, assim, se atreva, veja que a vida é para ser vivenciada intensamente, portanto, nunca tem erros. Se você hoje agiu de uma forma, amanhã você pode agir de uma outra, e assim sucessivamente. Nunca vai ter só 2 opções ou 3 opções. Como sempre digo, a vida tem um leque de possibilidades infinitas, então caminhos infinitos pelo qual você pode tomar certa resolução ou pode resolver alguma situação. Então, seja capaz de desmistificar os seus medos. Perceba a raiz daquele medo ou quando você precisar, procure ajuda. Mas é importante que você perceba que os medos são totalmente ilusão. E são todos criados pela mente, pelo ego, para interferir e desafiar também o nosso processo de evolução consciencial. Então, é você que tem a capacidade de transcender esses medos, de poder estar no controle das suas emoções, dos seus sentimentos e perceber que a consciência é que pode tomar o controle e as rédeas da sua vida, e não o ego. Então, seja capaz de você enfrentar. Em conexão com a fonte, você sabe que você vai estar sempre protegido, sempre guiado e sempre vai estar dentro dessa sincronia perfeita do universo. Quer dizer, não tem como nada dar errado. Tudo vai ser exatamente como tem que ser. Então, se atreva a viver, porque simplesmente ficar no morno, como diriam algumas pessoas, não vai gerar as experiências ou a sabedoria ou aquilo que você deseja vivenciar na sua vida. Você precisa viver, porque amanhã pode ser de mais tarde. Então, você precisa agir. Enfrentar os nossos medos requer de ação. E essa ação tem que ser realizada através dessa motivação interior, que é essa motivação com esse motor de amor incondicional
que é essa fonte de amor ilimitada. Então, escreva, faça na sua agenda e verifique cada dia durante essa semana quais que são as situações que lhe geraram medo em algum momento, que lhe geraram essa situação de estagnação, ou mesmo hoje em dia, que está lhe impedindo de você poder prosseguir, de poder continuar a sua vida de forma leve e, portanto, agir em congruência com quem que você é, com aquilo que a sua alma deseja fazer. E aí você vai ir trabalhando, logicamente, nesse seguinte passo que a gente vai falar em outro momento, que é justamente nessa autoconfiança e nessa autoestima, porque você confia plenamente na fonte de amor incondicional e você sabe que aquele medo é ilusão. Portanto, você consegue confiar nessas suas capacidades, na sua sabedoria acumulada ao longo dessa vida. De coração a coração, desejo para vocês que tenham uma profunda reflexão nesses dias consigo mesmos sobre o medo e aquilo que gera nas suas vidas e de que forma vocês podem mudar a sua vibração sempre que vocês desejarem para o amor incondicional. Quem quiser me deixar o seu nome completo e a sua data de nascimento para poder fazer uma harmonização, pode deixar esses dados e perguntar a disponibilidade. Desejo de coração a coração muita luz, muita paz e muito amor incondicional. Namastê!